Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vamos acolher confiantes a palavra do Senhor. Anúncio do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Olha quanto a palavra de Deus é clara e nos ajuda a caminhar na luz. Hoje nós ouvimos neste Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã. É maravilhoso isso. Aqui a palavra de Deus é muito clara no Evangelho. Poderíamos até mesmo nem comentar nada, porque é tão rica em detalhes, mas como nos propusemos a sempre, pelo menos, apresentar o que a palavra fala em si, para oferecer para nós que vivemos e fazemos o diário da palavra, a oportunidade de, tendo de certa forma absorvido aquilo que a palavra fala em si, nos perguntarmos o que a palavra fala para mim, para que em seguida possamos dar uma resposta a Deus dizendo: o que eu falo para Deus? Esta é uma proposta do diário da palavra, até que eu possa me perguntar finalmente o que Deus me pede de mudar. E aqui no Evangelho nós ouvimos o Senhor dizer um aspecto muito importante: ninguém pode servir a dois senhores. Aqui é muito claro isso. Servir a dois senhores, servir a aquelas realidades do mundo e realidades celestes. Mas não é somente nesse aspecto, é uma coisa muito prática. Não se está falando apenas de uma dimensão espiritual, mas de uma dimensão prática. Esses senhores aqui são caracterizados realmente como Deus e algo muito humano, muito deste mundo.
E aí nós vemos que não se trata de uma realidade meramente espiritual neste mundo. Há Deus, que é o Pai, o Senhor de todas as coisas, o Criador, que é o nosso Senhor. Mas neste mundo, Jesus mesmo declara, porque é Ele que fala esta parábola, esta situação, nos conta isto, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, talvez a gente já tenha ouvido esta citação, esta leitura, mas talvez não ficou claro para nós que Jesus diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro, isso mesmo, uma coisa humana, uma criação humana, se tornou para muitos como Deus. E aqui nós podemos recordar uma meditação que o Frei Raniero Cantalamessa, pregando um retiro espiritual para o Papa Francisco, ele retomou este aspecto, onde ele apresenta este Deus dinheiro como sendo aquele que seduziu e assim destruiu a vida de Judas Iscariotes. Porque ele afirma: Judas traiu o Senhor não por um ideal, não por uma ideologia, né? Não por uma situação qualquer, traiu o Senhor por uma coisa muito concreta: 30 moedas de prata. Foi isto que Judas colocou como a condição para que ele entregasse o autor da vida nas mãos dos sumos sacerdotes e assim, por consequência, nas mãos do Império Romano, que de forma injusta o crucificaram e mataram. Assim, temos que ter essa clareza. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, se ficamos apegados ao dinheiro, às coisas deste mundo, o inimigo encontra caminhos para nos induzir e para nos enganar. E o dinheiro é algo muito concreto, algo que todos precisam para muitas atividades, muitas coisas, a subsistência nesse mundo, tudo, de certa forma, exige uma contrapartida do dinheiro, diria assim. Mas ele não pode ocupar um lugar na nossa vida disputando com o Senhor. Tem que ser ao serviço do homem, não o homem ao serviço do dinheiro. Quando isso acontece, ele se torna como um Deus. E então se torna de instrumento o Senhor. E isto é que o Evangelho está denunciando. Se torna um mal. E então o Senhor conta todos esses detalhes do lírio, de Salomão, dos pássaros, da semente, do alimento, das vestes, do dia de amanhã que terá o seu próprio cuidado. E aqui o Senhor termina nos convidando a confiar no Senhor. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá o seu próprio cuidado. Então, que Deus nos dê sabedoria para entendermos isto, para não vivermos dependentes das coisas, mas sim dependentes de Deus, não ocupados em possuir bens neste mundo. Todos sabemos que os bens são úteis quando bem utilizados, mas quando nós invertemos esses valores, esses bens se tornam senhores porque nos dominam. Então vamos pedir a Deus esta graça, de sermos livres, livres para servir o Senhor, livres para servir os nossos irmãos, servindo a Deus e a sua justiça, buscando a cada dia fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.